Matheus, tá me ouvindo? Misericórdia. Oi, gente, boa tarde. Vamos então para mais uma monitoria. Deixa eu só verificar aqui. Acho que a minha câmera liga. Bom, espero que vocês estejam bem animados para a prova integrada. Essa nossa monitoria de hoje tem o objetivo de revisar alguns assuntos, né, que possivelmente estarão presentes na prova. Vai ser uma monitoria curta e bem objetiva. No geral, as minhas são assim, né? Porém, essa vai ser curtinha mesmo, porque houve assim uma divisão de assuntos entre eu e a monitora Rebeca. E aí isso ficou assim bem legal, deu uma divisão boa. Vai ficar bem interessante e fácil para estudar também, né? Eu sou a Graziele, aluna do sexto semestre da noite, uma das monitoras de Direito do Trabalho. Nós vamos abordar três assuntos aqui hoje, e eles são princípios, os princípios abordados na prova, os requisitos do vínculo de emprego, né, do vínculo empregatício, e o cargo de confiança. São assuntos aqui que são muito importantes, já teve, né, já tem em outras monitorias, porém vamos dar uma revisada hoje. Vamos começar então falando do princípio da primazia da realidade. Eu me lembro que eu trouxe, né, esse princípio na monitoria, das primeiras monitorias que eu dei, porque é um princípio muito importante, é um princípio que na prática jurídica se usa muito no direito do trabalho, porque ele estabelece, né, que no direito do trabalho os fatos reais prevalecem sobre o que está escrito em documentos ou contratos. Ou seja, o que realmente acontece na prática da relação de trabalho é mais importante do que o que foi formalmente registrado. E por que é um princípio tão importante e que diferencia, né, o direito do trabalho das outras matérias? É que, por exemplo, no direito civil, na área civil, se usa muito contrato, né? O que está no papel, o que é acordado entre as partes, dentro de um contrato formal, faz uma lei ali entre aquelas pessoas, né? Então, se usa muito documento, se usa muita prova documental, se usa, é muito importante e se estabelece a partir disso. No processo do trabalho, no direito do trabalho, o papel, o contrato, o registro são muito importantes. Porém, quando se vai discutir alguma coisa, quando se vai se julgar algum direito, quando se vai requerer alguma coisa, o que realmente o que realmente aconteceu na prática é o que realmente vai direcionar esse direito, o que realmente vai servir de prova. Por isso que mais para frente
no processo do trabalho, quando vocês estiverem nessa matéria, vocês vão entender que vocês vão estudar os tipos de prova e vão entender que testemunha, né? Prova oral é um dos tipos de prova muito importantes no processo do trabalho, porque a realidade dos fatos fala mais do que o que está só no contrato. E aí eu trouxe 2 exemplos de infinitos exemplos que a gente poderia dar. Como exemplo, se o contrato diz que o trabalhador é autônomo, mas na prática ele tem subordinação, horário fixo, recebe salário, ele será considerado empregado. Então, assim, quando a gente vamos relembrar um pouco da relação de trabalho, da relação de emprego. E eu disse para vocês na monitoria, quando tratamos disso, que em alguns casos isso se torna motivo para fraude, perna para fraude, para o empregador utilizar de meios errados para não garantir ao seu empregado todos os direitos que ele tem assegurados pela CLT. Então, ele contrata uma pessoa por meio de um contrato formal para prestar serviços de forma autônoma e não ter registro, não ser CLT, não ser o empregado daquela empresa. E só que na prática, ele exige desse prestador de serviços ao qual ele tem um contrato formal assinado, horário fixo, ele dá ordens e exige subordinação, ele paga um salário pré-combinado, ele tem ali uma habitualidade. Então, quando se for analisar a relação desse empregado com esse empregador, de acordo com a realidade, vai se avaliar que ele é um empregado e não um trabalhador autônomo, apesar de existir um contrato dizendo que ele seria um prestador de serviço de forma autônoma para aquela empresa, a realidade dos fatos diz que ele é um empregado. E isso traz para esse trabalhador, para esse empregado, direitos trabalhistas a serem reconhecidos, a serem indenizados. Então, é muito importante nós entendermos que o princípio da primazia da realidade estabelece que os fatos reais prevalecem sobre o que está escrito em documentos ou contratos. Segundo exemplo, determinada jornada de trabalho registrada de uma forma e realizada de outra forma. Muitas vezes a pessoa ela tem um contrato que diz que ela não vai fazer hora extra, que diz que não vai ser necessário extensão de jornada, ou uma folha de ponto ali que não foi preenchida, manipulado pela empresa de alguma forma. Ou se, por um acaso, o empregado é obrigado, de alguma forma, coagido a preencher as folhas de ponto com a hora correta e realiza a hora extra fora dessa folha de ponto, na hora de se julgar o direito, na hora de se entender se é devido a alguma indenização, vai ser levado em conta o que realmente acontecia, qual era a real jornada de trabalho desse empregado. Então, a gente entender que o que acontece realmente, o fato real, o fato do dia a dia, o fato cotidiano da empresa prevalece sobre o que está escrito em documentos ou contratos. Então, a gente tem que não levar em consideração só o que está no contrato, e levar em consideração o que acontece realmente, diariamente, dentro desse trabalho. Um outro princípio, né, que a gente trouxe aqui é o princípio da proteção. E esse princípio, ele visa equilibrar a relação desigual entre empregado e empregador, garantindo maior amparo ao trabalhador. Isso porque esse trabalhador, ele é visto como o elo mais fraco da relação. Então, a legislação trabalhista, ela vem para proteger o trabalhador de abusos que o empregador pode impor sobre ele. Claro que protege ambas as partes, o objetivo é realmente equilibrar a relação. Mas o trabalhador não deixa de ser visto como um elo mais fraco, como um elo que tem menos poder nessa relação.
O princípio da proteção, ele tem um desdobramento em 3 regras principais. O indúbio pró operário, na dúvida, interpreta-se a norma de forma mais favorável ao trabalhador. Quando há algum conflito entre normas, aplica-se a mais benéfica. Direitos já conquistados não podem ser reduzidos. Então, nós temos um princípio, nós temos desdobramentos de que as normas serão interpretadas de forma mais favorável ao trabalhador. Aplica-se, então, a norma mais benéfica ao empregador e direitos já conquistados não podem ser reduzidos. Tudo isso visa proteger o trabalhador e equilibrar a relação contratual de trabalho. Então, a gente tem que entender isso. O princípio da proteção é um princípio importante, que se desdobra nessas 3 regras principais, que se interpreta a norma de forma mais favorável, que se aplica a norma que é mais benéfica e que a condição mais benéfica do trabalhador quer dizer que direitos já conquistados não podem ser reduzidos. O princípio da proteção é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, tem fundamento, né, nesses princípios fundamentais, que é realmente uma forma de resguardar o direito do trabalhador e equilibrar essa relação de empregado e empregador. Outro assunto, né, que nós vamos tratar aqui nessa monitoria de revisão são os requisitos para o vínculo empregatício. Ou seja, para que exista uma relação de emprego entre empregador e empregado, é necessário que exista esses 5 requisitos de forma contínua, de forma conjunta. Eles têm que aparecer nessa relação sem que se falte nenhum deles. Eles precisam estar presentes os 5. Não dá para se ter 4 e não ter 1. É necessário que todos estejam presentes nessa relação para que se caracterize o vínculo empregatício, para que se caracterize uma relação de emprego, uma relação de empregado com empregador, de acordo com a CLT, para que o empregado tenha todos os direitos da CLT. Então, nós vamos entender aqui esses 5 vínculos, esses 5 requisitos do vínculo. O número 1 é a pessoa física, então é necessário que seja uma pessoa que vai ser registrada por uma outra pessoa, seja ela física ou jurídica, mas a pessoa que é registrada, não a que registra. A pessoa que for registrada, é necessário que ela seja uma pessoa física. É necessário que o registro ocorra no seu CPF, porque uma pessoa que tem um CNPJ, ela pode prestar serviços de forma autônoma. Aí nós temos uma relação de trabalho, mas não temos uma relação de emprego. Por quê? Porque não preenche o primeiro requisito. Ela não é um CPF, ela é um CNPJ. Então, o primeiro requisito do vínculo empregatício, o primeiro requisito para que uma pessoa exerça relação de empregado com o outro, relação de empregado com o seu empregador, é a pessoa física, ela precisa ser registrada pelo seu CPF. O segundo requisito é a pessoalidade. Então, o trabalho que essa pessoa exerce na empresa não pode ser substituído sem prévia autorização. Ou seja, eu tenho a moça da recepção e eu tenho a moça da limpeza. Se a moça da recepção não aparece, eu não posso simplesmente, sendo a pessoa da limpeza, me instalar na recepção por conta própria. Eu não posso mudar a minha função, eu não posso trabalhar no lugar de uma outra pessoa, porque o trabalho da outra pessoa é dela, e sem autorização eu não a posso substituir. Pessoalidade, ela presta o serviço e não pode ser substituída. Esse é o segundo requisito do vínculo. E aí, ali em cima, a gente tem essas abreviações, né? PPHSO. É uma forma de você memorizar as iniciais dos requisitos, porque você memorando essas letras,
acredito, né, não sei como você entende, que vai ficar mais fácil de você se lembrar desses cinco requisitos. Então, requisito 1, a pessoa registrada tem que ser pessoa física. Requisito 2, ela presta serviço de forma pessoal, pessoalidade. O requisito número 3 é a habitualidade, ou seja, esse empregador registrado por seu CPF, que exerce sua função de forma pessoal, tem o seu cargo de forma pessoal, que não pode ser substituído sem autorização, ele presta esse serviço de forma habitual, ou seja, ele tem uma rotina, ele tem um horário para entrar, na maioria das vezes, tem um horário para sair. Então, a rotina, o horário dele já é pré-determinado, já é combinado no ato da contratação, né, de acordo com aquilo que é combinado ali por eles, né? Então, essa habitualidade nada mais é do que ter uma rotina, de que ter um horário certo e de que todos os dias ele vai estar lá cumprindo o horário dele dentro da empresa, o horário por qual ele foi contratado para trabalhar. Ou seja, ele é obrigado a estar lá na empresa dentro daquele horário. A subordinação é o requisito número 4 e entra um pouco nessa ser obrigado, porque o empregado ele está subordinado às ordens do seu empregador, desde que legais, desde que morais, ele é subordinado a tudo aquilo que for imposto a ele. Então, assim, o horário que ele entra, o horário que ele sai, o horário do almoço, quantas horas de almoço ele vai ter dentro da jornada, tem os seus limites, mas, né, você vai trabalhar 8 horas por dia, mas o seu almoço vai ser seu almoço vai ser 1h30, porque a gente vai fazer uma jornada especial de compensação no sábado, enfim. Ele é determinado, o valor do salário ele não escolhe, o local que ele vai trabalhar, se ele se candidatou, ele vai ser definido pelo seu superior. Então, o quarto requisito do vínculo é essa subordinação. O empregado está subordinado ao seu empregador, ele obedece ao superior hierárquico e ele está agindo, né, trabalhando de acordo com as ordens desse superior. O quinto e último requisito do vínculo é a onerosidade e ou seja, o trabalhador, né, o empregado, ele recebe um salário pré-combinado, né? Então, no ato da contratação desse empregado, ele é contratado pelo seu CPF, ele é registrado pelo seu CPF, ele vai exercer um cargo de forma pessoal, então ele não vai ser substituído sem a devida autorização, né, sem a devida determinação, né, do superior. Ele tem uma habitualidade, porque ele tem uma rotina, ele tem um horário determinado, ele tem subordinação, porque ele obedece ordens do superior, e de acordo com tudo isso, é combinado o seu salário, é oneroso, essa prestação de serviço, ele recebe um salário já determinado. Então, voltando, os requisitos do vínculo são pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Se a relação de trabalho, de emprego, não tem algum desses requisitos, se um ou dois requisitos não estiverem presentes nessa relação, não é uma relação de emprego. Para que se caracterize uma relação de emprego, para que o funcionário seja um empregado contratado de acordo com as normas da CLT, sujeito às normas da CLT, é necessário que esse contrato seja estabelecido através dos requisitos do vínculo e que esses requisitos estejam presentes de forma conjunta. Eles não podem deixar de estar presente nenhum deles, os 5. Tem que estar presentes na relação de emprego. A gente já falei com vocês, né? De uma empresa que tem uma recepcionista, de uma empresa que tem uma auxiliar de limpeza, de uma casa que tem uma cuidadora, de uma casa que tem uma empregada doméstica, de um hospital que tem um enfermeiro, de uma escola que tem um professor.
aqui a gente não determina a área, né? A gente não determina o cargo da pessoa, o local que ela vai trabalhar. Qualquer relação de emprego, que seja relação de emprego e não de prestação de serviço, tem que ter esses 5 requisitos presentes nessa relação. Então, se não tem habitualidade, se o empregado vai de forma esporádica, de vez em quando, de acordo com demanda, se ele é um freelancer, se ele é uma pessoa que cobre folgas, de vez em quando se precisa, e ele não vai sofrer nenhuma penalidade caso ele não apareça, isso não enquadra em relação de emprego, isso é uma relação de trabalho, não há como se pedir indenização, por exemplo, por conta de vínculo empregatício, visto que falta um requisito. O nosso próximo assunto é o cargo de confiança. O cargo de confiança é aquele em que o empregado exerce funções de gestão, tendo poderes para assinar pela empresa, admitir e demitir funcionários, tomar decisões em seu departamento e até pela empresa em nome dos sócios. Nesse é o caso do cargo de confiança da pessoa que está ali com poder de dono. Então, às vezes a pessoa tem uma pizzaria e não está presente na pizzaria, mas ela tem uma pessoa que é o cargo de confiança dele, é um empregado normal, né, que tem alguns pontos diferentes, algumas determinações diferentes, mas é o cargo de confiança e ele tem poder de dono. Por quê? Ele assina pela empresa, ele pode admitir ou demitir funcionários, ele pode tomar decisões em nome dos sócios pela empresa, em nome do seu departamento pelos sócios. Então, ele exerce uma função de gestão, não sendo dono, ele recebe um cargo de confiança para que ele substitua o dono e para que a palavra dele, a ordem dele, tenha força de dono. Então, o cargo de confiança tem esse ponto. O cargo de confiança dá ao funcionário poder de dono. Então, ele pode assinar pela empresa, admitir ou demitir funcionários, ele toma decisões em nome dos sócios e ele manda, né? Ele tem um grupo ali que está subordinado a ele e ele faz tudo que o dono faria na ausência do dono. Até se o dono estiver presente, não tem problema. O dono quiser deixar que ele faça. O cargo de confiança tem todas essas determinações, né? Vamos dizer assim. Nesse caso, o trabalhador não está sujeito a controle de jornada e ele não recebe hora extra e não está sujeito ao banco de horas. Ou seja, o cargo de confiança, o funcionário que exerce cargo de confiança, não preenche cartão de ponto. Ele não sofre controle de jornada. É claro que ele tem que trabalhar dentro do permitido, mas ele não sofre controle de jornada. Ele vai ter o salário dele, não vai receber hora extra, não vai ter banco de horas, não vai receber indenização por trabalhar a mais. Ele não sofre controle de jornada. Ele não pode trabalhar 15 horas por dia, não é esse o ponto. Mas ele não vai estar sujeito àquele horário fixo e a bater ponto, porque ele não vai receber horas extras. Esse é o combinado. O que o cargo de confiança recebe, o que é obrigatório, determinado para ele, é que o salário dele seja 40% maior do que o dos seus subordinados. É como se fosse uma gratificação. Ele tem um salário maior e, no mínimo, que ele seja 40% maior do que aqueles aos quais ele toma conta, ele dá ordens. Então, o cargo de confiança de uma pizzaria precisa ganhar 40% a mais do que o pessoal da cozinha, ao qual são subordinados a ele. Mas não recebe hora extra, não tem banco de horas, não está sujeito a nenhuma jornada de trabalho. Eles têm direito a DSR finais de semana em dobro. Então, assim, se ele tiver no dia de descanso dele, né? O DSR é o descanso semanal remunerado. A gente conversou na outra monitoria que, em alguns casos,
é o domingo, né? Preferencialmente DSRE é os domingos. Ele pode não ser no domingo, mas preferencialmente é o dia que a empresa remunera para o trabalhador estar em casa, vamos dizer assim. E o cargo de confiança tem esse direito, ele pode receber, ele tem que receber, né, o DSR também, ele tem direito a ter um descanso remunerado, porém, se ele precisar se ativar no seu DSR, ele tem que receber pelo menos 1/3 a mais do seu dia normal, né? Então, ele vai receber a mais por isso. E os finais de semana que ele trabalha, ele recebe em dobro também. Não existe, né, na legislação trabalhista um conceito exato sobre o tema, mas são mencionados no artigo 62 e 499 da CLT, que falam ali basicamente das horas, né, que eles não estão sujeitos a controle de jornada, o 62, e o 499 fala sobre a estabilidade do funcionário. Então, não existe um artigo de lei falando exatamente sobre o tema cargo de confiança. Não se traz isso na legislação de forma específica, de forma filtrada ali para esse tema. Porém, a CLT menciona em alguns casos, em algumas situações, mas não se existe um conceito exato de cargo de confiança. A definição legal e utilizada, ela acaba sendo extraída da jurisprudência, né, do que a jurisprudência já fixou ali como tema, como oficial do cargo de confiança, tudo aquilo que o cargo de confiança recebe, geralmente se tira da jurisprudência, da doutrina e daquilo que as pessoas já estudaram a respeito disso. Então, retomando um pouco aqui a nossa prova integrada de direito do trabalho, lembrando vocês que essa é só uma parte da revisão, a outra parte a monitora Rebeca já apresentou na monitoria de ontem. É importante, então, nós entendermos os princípios da primazia da realidade, fala sobre o que realmente aconteceu, ter mais poder do que o que está no papel, os requisitos, os princípios da proteção, né, que são garantidos pela Constituição Federal, têm o objetivo de garantir um equilíbrio entre a relação de empregado e empregador, proteger o empregado, que é considerado o elo mais fraco da relação. Ou seja, esse empregado vai ter direito a ter a norma mais favorável aplicada, ele não vai poder ter os seus direitos que ele já ganhou retirados, então isso protege o trabalhador. Aí nós temos os requisitos do vínculo, né? E aí trouxe as letrinhas para vocês, né? Esqueci agora o nome correto. O PPHSO, que fala sobre pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Decorar e entender essas letrinhas vai ajudar vocês a lembrar das palavras completas. E lembrar que o vínculo empregatício só vai existir na relação em que os 5 requisitos estiverem presentes de forma contínua. Então, não existe vínculo empregatício se os 5 requisitos não estão presentes na relação. O cargo de confiança é aquele funcionário que tem poder de dono, e tem poder de dono em todos os jeitos, porque ele pode demitir e admitir funcionários, pode assinar em nome da empresa e tomar decisões em nome dos sócios. O cargo de confiança não faz folha de ponto, não faz registro de ponto, porque ele não está sujeito à jornada, nem ao banco de horas. Porém, ele recebe uma remuneração maior, 40% a mais do que os seus subordinados, recebe o DSR e finais de semana em dobro, como os trabalhadores habitualmente, e a definição legal do cargo de confiança acaba sendo extraída da jurisprudência, uma vez que a CLT não traz um conceito exato sobre o tema. Bom, gente, foi bem rápido, bem objetivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo. As outras monitorias trazem matéria completa, mas a monitoria de revisão teve o objetivo de trazer aquilo que está presente na prova para poder ajudar vocês.
E qualquer coisa é só mandar mensagem. Por hoje vai ser só. Até a próxima.